Dorival de Souza Ramos, ele que é professor universitário, lotado na CETAF, que é o Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar, aqui em Santo Antônio de Jesus. Dorival, recentemente você proferiu uma palestra audiovisual na comunidade do Sapucaí, em Santo Antônio de Jesus, num evento de iniciativa da SAAB, pasta comandada por Fátima do Benfica, na gestão Rogério Andrade. Qual a importância de um evento dessa magnitude para o município? Bom, na verdade, quando a Secretaria de Agricultura se propõe a fazer um evento que discuta, dentre diversas coisas, assuntos referentes a meio ambiente e diversificação de cultura, e principalmente conservação de recurso natural, isso tem uma importância muito grande para o município, porque está despertando, principalmente nos agricultores familiares, a necessidade de se preservar o meio ambiente e propõe a eles opções de como ele diversificar suas ações e de como manter o homem no campo, evitando com isso a vinda deles para a cidade de forma sem se preocupar, de forma a comprometer o futuro de seus filhos e de suas famílias. Dorival, naquela oportunidade você destacou questões relacionadas aos cuidados inerentes ao manejo de solos, práticas geralmente efetuadas pelo incremento à produção agrícola, mas que, se mal realizadas, provocam prejuízos imensuráveis aos solos. Poderia explicar um pouquinho sobre essa questão? Bom, é preciso a gente fazer um histórico e voltar um pouco no tempo para a gente compreender qual é o significado de você fazer manejo de solo. O solo é um sistema vivo que dá suporte às plantas e é dele que se extrai toda a produção vegetal existente. Imagine você, se você tinha um ambiente no passado protegido por matas, como era o nosso caso aqui, protegido por Mata Atlântica, no momento em que o homem começa a população começa a crescer e o homem começa a ocupar os espaços, naturalmente o processo de desmatamento ele acontece. Nesse momento começa o processo de degradação do recurso natural chamado solo. Porque naquele momento você interfere nos ciclos da natureza, você interfere no comportamento da água e, ao mesmo tempo, você interfere principalmente nas quantidades de matéria orgânica depositadas naquele ambiente. Porque quem mantém a matéria orgânica no ambiente, naturalmente, que é a vegetação existente nela. Então, nesse caso, no momento que você retira a mata para desenvolver lavouras, você está exterminando aos poucos aquele meio ambiente, aquele recurso natural chamado de solo. Para você mantê-lo na condição de ele ser produtivo, você tem que recorrer a algumas técnicas de manejo. E é isso que a gente chama de manejo e conservação de solo e de água. São técnicas que o agricultor, ao longo de suas atividades, ele tem que executar, mas que, na verdade, isso não vem acontecendo em Santo Antônio de Jesus. Então, o solo, ao longo dos anos, ele vem se tornando cada vez menos produtivo e, a continuar essa tendência, possivelmente dentro de mais 10, 15, 20, 30, 40 anos, cada vez mais pobres e menos produtivos. Uma das situações que tanto dificultam a produção é a escassez de água. Até que ponto toda uma degradação causada pela paulatina diminuição de nossos mananciais hídricos e que passa pela sorrateira extinção de matas ciliares vem agravando esse quadro? Esse é um problema histórico e grave. Hoje, se a gente analisar as águas que abastecem o município de Santo Antônio de Jesus, nós temos sim água em abundância. Mas se você for analisar as fontes que alimentam a barragem do Rio da Dona, se você for ao longo desses rios que alimentam a barragem, você vai perceber uma total desproteção do ambiente totalmente importante e vulnerável. Então, para você compreender bem o que eu digo, a cada ano que passa, as quantidades de água que abastecem a barragem do Rio da Dona, elas têm diminuído. Fruto de quê, necessariamente? Fruto de manejo inadequado feito pelo homem. Então, se você perceber de onde nascem esses rios até onde ele chega na barragem do Rio da Dona, não existe nenhum tipo de proteção e que, para que isso ocorresse, seria necessário uma total reformulação na cabeça das pessoas. A gente precisaria reconsertar tudo, remodelar tudo e mexer principalmente na legislação. No momento que a gente colocar o homem do campo como ator do processo de manutenção da biodiversidade, da manutenção das matas que protege os rios, aí sim a gente vai ter efetivamente um resultado mais concreto.
Naquela palestra, Dorival, dentre outros aspectos, discorreu sobre o terraceamento de solos, dando ênfase à retenção de águas pluviais e manutenção de nutrientes à vegetação. Mas como acontece esse processo? Bom, quando a gente senta nos bancos das faculdades, a gente ouve sempre uma máxima dos professores que falam sobre manejo e conservação de solo. Se for para fazer terraceamento errado, é melhor não fazer. Mas o que vem a ser terraceamento? Terraceamento é uma técnica onde você, num terreno com a declividade acentuada, você tenta criar barreiras para que o fluxo de água de morro acima para baixo não seja sem nenhum obstáculo. Então, na verdade, o terraceamento é como se fosse um obstáculo à descida da água morro abaixo. É uma técnica que necessita de orientação de um engenheiro agrônomo para que ela seja bem executada, porque, caso contrário, essa técnica, a emenda sairia pior do que o soneto, entende? Então é necessário que a técnica do terraceamento, que nada mais é do que uma barreira para impedir o fluxo contínuo da água, seja feita, mas com resultados efetivos ele precisa de uma orientação técnica. Aquele tipo de plantio lá em Machu Picchu, no Peru, é um tipo de terraceamento? Não tenha dúvida disso. Aquele tipo de observação que você tem ali, eles constroem terraços em nível, ligando pontos de mesma altura, e com o objetivo exatamente de criar impedimentos à descida da água, porque a descida da água, sem nenhum tipo de embarreiramento, ele leva consigo os principais nutrientes que seriam usados pelas plantas, e leva, para piorar ainda mais a situação, toda a matéria orgânica, que é quem dá a riqueza de um solo. Então, aquilo que você faz observação em Machu Picchu é exatamente a técnica que é milenar de proteção do solo usando terraceamento e manejos em nível, ou seja, ligar pontos que têm mesma altura no solo. Dando prosseguimento, Dorival, naquela oportunidade você destacou que a aragem excessiva acaba prejudicando a fertilidade do solo. Nesse contexto, como ficaria a mecanização agrícola propalada como importante no aumento da produção? Eu costumo sempre dizer que solo tropical é diferente de solo em região temperada. Região temperada, região de muito frio, a técnica da aração consiste em você tirar a parte mais congelada de cima e jogar para baixo, a parte mais enxuta de baixo jogar para cima. Essa é uma técnica recomendável. No caso de nossos solos, que são solos tropicais, onde a intensividade de ataque de micro-organismo à matéria orgânica ela é muito grande, quanto mais você revolve o solo, menos matéria orgânica mesmo vai ter. Então você vai tirar a camada de cima, que é um pouco mais rica, e jogar para baixo, e pegar a camada pobre e trazer para cima, para ser o leito para desenvolvimento de sementes. Então, é uma técnica que não se aconselha. Sem contar que, nesse momento que você revolve muito o solo, você está destruindo os agregados do solo, que é onde se mantém a água e os principais nutrientes do solo. Então, a continuar nessa tendência de se usar muito arado em solos tropicais, esses solos passam a ser estéreis e pulverizados. Então, a ideia é, solo tropical, a gente pode sim fazer aração, mas com cautela. A gente deve mexer o mínimo possível nesse tipo de solo e a gente se preocupar sempre em aumentar o teor de matéria orgânica dele para estimular a infiltração da água, ao invés de permitir o escorrimento da mesma sobre sua superfície. Dorival, finalizando, falando um pouco de fertilização do solo, como é que é feita a compostagem? Bom, a compostagem faz parte de uma técnica, dentre várias, de colocação de matéria orgânica no solo, uma vez que o nosso problema maior nos solos tropicais é que a matéria orgânica ela vai perdendo a sua quantidade ao longo dos anos. A técnica de compostagem consiste em você acumular de forma organizada material orgânico que você tem dentro de sua propriedade, capins, estercos e etc. E vai acumulando esse material para que micro-organismos façam o trabalho de decomposição organizada por você, de modo que depois de 30, 60, 90, a depender da temperatura e outros fatores mais, você tem um material mineralizado e pronto para ser usado como adubo orgânico. Sem contar outras técnicas que você pode usar também, como, por exemplo, a adubação verde, que é uma técnica muito recomendável para uso na agricultura familiar, que, infelizmente, ela não tem tido, digamos assim, a difusão que a gente pretende que ela tenha.
tanto a compostagem quanto a adubação verde realmente merece uma ação mais efetiva dos órgãos incentivadores da agricultura familiar para que, de fato, efetivamente, essas técnicas possam ser usadas de forma mais rotineira. Mas, especificamente com relação à nossa região, da teoria à prática, na verdade, essa compostagem não vem acontecendo aqui na região. Não tem acontecido de forma alguma. Eu me lembro que no passado, quando ainda criança, na casa da minha avó, a gente já fazia compostagem de forma intuitiva. Nas barrocas onde se depositava o material extraído da mandioca, os restos de mandioca, etc., a água da mandioca, se jogava tudo numa barroca e lá se depositavam materiais que ao longo dos anos, material orgânico que você ia jogando naquele ambiente. E ali naturalmente, havia o processo de decomposição. Passado algum tempo, esse material era colocado como adubo da laranja, da mandioca, etc. Infelizmente, durante os anos, a gente foi abandonando uma agricultura mais ecologicamente correta e a gente foi adotando técnicas outras muito ligadas à questão do agronegócio, que é o uso do inseticida, o uso do adubo químico, o uso do Roundup, por exemplo, que é uma técnica muito comum utilizada pelo agricultor familiar, quando, na verdade, isso é contraditório. Porque na agricultura familiar, o que eles têm de mais disponível é a mão de obra familiar. E esse tipo de tecnologia, que seria o uso do herbicida, por exemplo, é uma técnica vinculada ao agronegócio, onde se tem grandes extensões de terra e você precisa de resultados muito imediatos. Então, não se justifica, por exemplo, a agricultura familiar usar de forma indiscriminada o uso de herbicida. Realmente é uma contradição. A TV Sage agradece, o espaço fica aqui aberto, naturalmente, as suas considerações finais. Eu fico agradecido pelo espaço e me coloco em inteira disposição para qualquer outro momento, qualquer outra oportunidade. E muito obrigado.